Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no nosso canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro O Poder de Orar à Vontade de Deus. Se você está sofrendo com a depressão, com a angústia ou até mesmo com vazio existencial, por favor, acompanhe conosco essa leitura e essa meditação. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Hoje leremos o capítulo 10. Se você está chegando agora aqui no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações. Vou deixar o link dessa playlist na descrição deste vídeo. Capítulo 10, parte 1. Orar para conhecer o poder da oração. Durante os 2 primeiros anos de minha caminhada com o Senhor, minhas orações eram mais ou menos assim. Deus, ajuda-me a conseguir aquele emprego. Jesus, por favor, cura minha garganta. Senhor, envia dinheiro suficiente para eu pagar as contas. Pai, tira de mim esse medo. Demorou certo tempo até que eu me desse conta de que essas orações feitas no calor do momento não estavam adiantando muito. Eu pensava que devia fazer o melhor que pudesse sozinha, e se eu precisasse da intervenção de Deus em alguma área, então era só pedir por ela. O que acontecia é que eu acabava precisando dessa intervenção praticamente a cada 2 minutos. Eu amava o versículo que diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Eu levava a palavra de Deus ao pé da letra e vivia pedindo, buscando e batendo no sistema. Ora enquanto faz. Eu também guardava em meu coração a passagem: Nada tendes porque não pedis. Tiago 4, versículo 2. Ótimo, eu consigo dar um jeito nisso, eu pensei, e comecei a pedir por tudo. Mas mesmo assim, eu não estava feliz e eu não via as respostas de oração que eu estava buscando. Certo dia, ao ler esse mesmo versículo, meus olhos se abriram ao versículo seguinte: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Seria verdade que meu estilo de oração: Deus me dá isso, faz aquilo, dá um jeito nessa situação, me tira desse enrosco, não era o plano de Deus para a minha vida de oração? Movida de extrema frustração, eu disse: Senhor, ensina-me a orar. E foi exatamente isso que ele fez. Eu aprendi que orar não é simplesmente pedir, apesar disso certamente fazer parte da oração. De importância muito maior, orar é falar com Deus, é aproximar-se e desfrutar tempo com seu amado, é buscá-lo em primeiro lugar, é tocá-lo, é conhecê-lo melhor, é estar com ele, é esperar em sua presença, é reconhecer que ele é a fonte de poder da qual você depende. É separar um tempo para dizer: Fala ao meu coração, Senhor, e me diz o que eu preciso ouvir. Um tempo depois encontrei o versículo que diz: Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus 6:8. Eu fiquei meio confusa com isso, então fiz a seguinte pergunta ao pastor Jake: Se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu preciso pedir? Como de costume, ele explicou claramente: Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele fez as coisas de forma que sempre que tivéssemos escolha em tudo que fizéssemos, inclusive em nossa comunicação com Ele jamais intervirá em área alguma de sua vida, a menos que você o convide a fazê-lo. Claro, eu pensei, Deus quer que desejamos estar com Ele. Não seria um relacionamento de amor se um dos lados quisesse ditar como o outro deve pensar, sentir e agir. Ele continuou: Deus conhece nossos pensamentos, mas Ele responde às nossas orações. Precisamos chegar a ponto de reconhecer que a oração é um privilégio que será sempre nosso, mas o poder da oração é um privilégio que será sempre dele. Sem Deus, somos incapazes. Sem Deus, sem nós, Deus não agirá. Depois disso, enxerguei a situação de uma maneira completamente diferente. As coisas não aconteceriam em minha vida se eu não orasse. E eu não estava mais simplesmente pedindo as coisas para Deus. Eu estava trabalhando com Ele. Eu estava alinhando meu espírito com o dele. E juntos garantiríamos que sua perfeita vontade fosse feita. Um exemplo significativo disso foram minhas orações por um marido. Eu já tinha sido casada antes de me tornar cristã. Mas após o fracasso daquele casamento, eu duvidava seriamente que pudesse algum dia ser feliz em uma união conjugal. Era o que eu mais queria. Mas foi somente após começar a orar sobre isso que eu comecei a ter esperança. Eu orava: Senhor, existe alguém com quem eu possa compartilhar minha vida? Alguém a quem eu possa amar sem ser rejeitada? Alguém que ame a ti e a mim e que seja fiel a nós dois?
Eu havia orado durante pouco tempo quando comecei a namorar Michael ou Marcia. Eu tinha muito medo de cometer outro erro, mas Deus havia me ensinado como orar em situações assim. Então foi o que eu fiz. Todos os dias eu orava: Senhor, eu te agradeço pelo Michael, mas se não for ele o marido que tens para mim, então tiro-o da minha vida. Fecha as portas do nosso relacionamento. Eu não quero mais viver a minha maneira. Eu quero que a tua vontade seja feita em minha vida. Eu te busco primeiramente, sabendo que proverá tudo de que preciso. Quanto mais eu fazia essa oração, mais o Michael e eu nos aproximávamos, até que um dia nós finalmente tivemos a certeza de que deveríamos nos unir. Hoje, após muitos anos de casados, nenhum de nós jamais duvidou de que casamos com a pessoa certa, nem mesmo nos períodos mais turbulentos. Isso se deve a nosso relacionamento estar coberto e consagrado ao Senhor em oração desde o início. E sabemos que a oração fortaleceu nossa união. Como entramos na presença de Deus de coração aberto para sermos transformados, podemos crescer juntos em vez de nos distanciarmos. Como eu disse em meu livro, O Poder da Esposa que Ora, a oração e o compromisso de fazer tudo da maneira de Deus nos mantiveram longe do divórcio, quando nossa carne assim o queria, nos momentos de fraqueza. Tudo que eu fazia era feito sob oração. Da escolha com quem casar, a preparar um jantar para um casal de amigos, aos poucos, a consistência de minha vida ia mudando e eu ia sendo restaurada da mesma forma em que células danificadas se restabelecem quando entram em contato com óleo medicinal. Como orar de forma efetiva? Todos nós sabemos que quando amigos não se veem e não se comunicam com frequência, eles se distanciam emocionalmente. Bem, o mesmo acontece entre você e Deus. Se você não mantiver contato com Ele, comece a se sentir distante, apesar de Ele estar próximo. É por isso que você deve orar diariamente. Além disso, quando você passa algum tempo com alguém que admira, adquire as características dessa pessoa. Quando você está na presença de Deus, o caráter dele é formado em você. Muitas de nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo no que se refere ao valor que nos damos como pessoas. Ficamos desmotivadas com facilidade. E uma das coisas que contribuem para isso é quando nos sentimos longe de Deus. Por isso é importante iniciarmos o dia orando. Nós precisamos estabelecer uma rotina de forma que estejamos ligadas a Ele. É impossível receber o melhor que Deus tem para nós, e é impossível livrar-nos de coisas que não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida sem a oração. Não podemos deixar nossa vida ao acaso. Devemos orar por tudo que nos preocupa, independentemente do tamanho da questão, seja ela grande, pois nada é impossível para Deus, ou pequena, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Se você ainda tem dúvidas a respeito da importância da oração, ou você ainda não assumiu um compromisso de oração constante, leia a lista com os 15 motivos para orar na página 76. Para mim, ler as passagens bíblicas que servem de base aos motivos é bastante encorajador também. Bom, meus irmãos e irmãs, esse foi o capítulo 10, a primeira parte. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para acompanhar os nossos próximos capítulos. Como eu já disse, temos a playlist também na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe.